Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Ivana Responde 02. É uma satisfação enorme estar novamente com vocês. E eu já quero fazer um pedido especial para você curtir esse vídeo, certo? Para o YouTube entender como algo relevante e encaminhar para o máximo de pessoas possíveis. Você que não é inscrito, se inscreve agora também no nosso canal e compartilhe esse vídeo ao número máximo de pessoas possíveis, que o conteúdo de hoje está imperdível. E eu estou aqui com ela, né, Ivana, onde a gente vai falar sobre memória. Memória. Olha só, eu que tive um problema de memória no vídeo anterior, e hoje a gente vai falar justamente sobre isso. E eu queria já que tu trouxesse um spoiler, né, de tudo aquilo, eu sei que é algo bem abrangente, mas de tudo aquilo que a gente vai conversar um pouco hoje sobre memória. Então, algo além do seu esquecimento, né, me motivou, que foi o vídeo que Sim. viralizou. E nós tivemos mais de 1 milhão de acesso sobre memórias, né? E aí, muitas pessoas perguntaram no próprio vídeo, Sim. né? Fizeram várias perguntas e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto que é tão interessante, mas que ainda é uma grande incógnita, né? Ainda é uma grande... ainda existem muitas dúvidas, mesmo para todos os cientistas. E como você disse, né, um vídeo seu no Instagram, ele realmente estourou, né? Na nossa linguajar, estourou. Para que complicar o que é simples? Exatamente. Né? Ou então simplificar o que é complicado, né? Aí esse vídeo teve mais de 1 milhão de visualizações e muita gente entrou, né, no Instagram com dúvidas, né, a respeito de memória, da questão da atenção, e como é o nome do canal, Ivana Responde, e ela responde as perguntas de vocês. Isso. E eu vou começar pela primeira pergunta, algo bem comum, que acontece com muitas pessoas. É uma pergunta da Maria José, que diz assim: eu esqueço a panela no fogo e outras coisas. Como melhorar isso? Como não esquecer mais a panela no fogo, pelo amor de Deus? Vamos lá, panela, olha, cuidado para não incendiar a casa, né? É verdade. Mas o que acontece com a panela no fogo? Você tem que ter o discernimento, o entendimento de que a panela no fogo não é uma questão de memória, mas uma questão de atenção e concentração. Por quê? Já viu que uma dona de casa, ela tem várias coisas para fazer. Sim. Certo? Ela atende o telefone, ela acalenta o menino que está chorando, o cachorro que está latindo, a panela que está no fogo, já pensando na máquina de lavar que também está lá funcionando, né? Então, são várias preocupações, né? São várias distrações. É muita coisa para dar conta ao mesmo tempo. Então, ela não está com a atenção focada. Então, a pessoa se preocupa. Esqueci. Não é que você esqueceu porque não estava na memória. A questão é porque você não deu atenção, porque tinha tantas outras coisas para fazer. Então, a nossa memória, para ser memória, ela precisa consolidar. Ela precisa armazenar, depois desse armazenamento, né? Ela fica lá guardadinha e quando você precisa, ela é recuperada. Então, assim, quando você não tem atenção devida ou quando algo não te interessa por inteiro, isso você esquece fácil, mas não é porque você esquece, é porque não ficou armazenado. Não está lá na tua memória por conta da atenção, não teve uma atenção focada naquilo. Então, tudo que tira a nossa atenção e que vira distração, ela vai prejudicar a sua memória. Por quê? Porque ela não ficou armazenada. Sim. Tu já imaginou se tudo ao nosso redor realmente virasse memória? A gente não dá conta da memória que a gente tem. Tem tanta gente que quer esquecer o passado, tem tanta gente que quer esquecer, né, as coisas que vivenciou do passado. Imagine se a gente realmente grava tudo. Sim. O avanço da tecnologia, Ivana, ela de alguma forma tira essa atenção nossa, porque é o que acontece algumas vezes, né? A gente está com alguma fase em casa, algum compromisso mesmo,
Só que a gente entra nas redes sociais ou entra em algum lugar e passa ali alguns minutos, vira horas, e você acaba, digamos, esquecendo, né? O compromisso que você tinha, ou alguma fazer que você tinha. Esse avanço e essa população agora mais tecnológica faz com que isso ocorra com mais frequência? Olha, hoje em dia a gente tem várias coisas aí envolvidas, né? Uhum. A gente tem a questão do sono, a questão da alimentação, a questão da atividade física, porque antigamente, como não tinha essa energia toda, essa poluição sonora, não tinha essa iluminação toda, Uhum. você vê que as pessoas no interior, elas dormiam mais cedo, Sim, não verdade. é? Elas dormiam mais cedo, elas escreviam mais, nós escrevíamos mais antes da tecnologia toda chegar, Uhum. né? Então, a nossa mente, para assimilar, a nossa memória, para ela assimila muito mais rápido quando a gente escreve do que quando você digita. Uhum. Então, há um comprometimento? Sim. Por quê? Porque a percepção do ato de escrever é outro completamente de digitar. Uau. Eu mesma, é interessante, eu mesma, nos meus atendimentos, né, de mentorias individuais, tem muita coisa que eu rabisco. Por quê? Porque eu percebi que quando eu digitava direto no computador, eu deixava de fazer intervenções importantes porque eu não percebia no Uhum. exato momento que eu não estava escrevendo. Então, você se perceber, você se conhecer, né? Sim. Isso é, assim, de extrema importância. E isso está totalmente relacionado com a sua memória. O que é que, de fato, você pode estar fazendo para melhorar a sua memória? E treinar a escrita é uma. Hoje a gente tem um corretor ortográfico. É. Quem grava telefone como antes? Uhum. Hoje tem agenda do celular. Sim. Hoje tem agenda do celular que você não precisa estar se esforçando, né, para poder gravar aquele número. Antigamente a gente não tinha agenda de celular e todo mundo decorava o número do celular, o número da casa, né, porque não tinha celular, era o número da casa, né, de todo mundo, né. Uma outra questão, localização. Pra gente se localizar. Isso é bem verdade. Agora tem o Waze, tem isso, o Google Maps. Aí E aí, você falava, conversava, que isso é super importante, né? Você ter essa correlação com o outro. Me diz onde é que fica tal local, e aí ele te explicava e você ia trazer à memória o trajeto que você faria. Hoje em dia não tem mais isso. Porque o teu cérebro quer o que é fácil e eles descobriram isso muito rápido, né? Verdade, verdade. E aí você põe lá no Google Maps, né, nos aplicativos da vida, que vai te dar uma localização e você vai chegar. Ponto. É simples assim. Então, para que eu vou decorar número de telefone, quer dizer, nós seres humanos vamos querer o que é de menor esforço, porque assim a gente foi programado, né? Então, hoje a gente não tem mais essa questão de estar gravando, e isso, quer queira, quer não, traz um prejuízo, né? Sim, e eu vou até aproveitar esse gancho. A Dulce, ela fez uma pergunta justamente nesse ponto, né, de como melhorar. Ela colocou assim, né, aprender faz bem. Né? Eu me lembro do meu professor de história, o Roberto, que ele dizia pra gente que todo dia de manhã, quando ele se levantava, um exercício que ele fazia para a memória dele era lembrar da seleção de 70. E quando ele chegava em sala de aula, a primeira coisa que ele fazia era falar da seleção de 70. O goleiro era fulano, zagueiro era cicrano. E quais são esses exercícios, né, que a gente pode fazer para dar um ajuste, uma melhorada? Eu preciso também bastante, porque, pelo amor de Deus, esqueço tudo. Olha só, para você, não tem como a gente falar de memória e não falar de sono. Certo. Tá? Por quê? Porque é no sono
que a memória é consolidada. Então, ela só vira memória quando você dorme. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar a qualidade do seu sono. Já viu aqueles estudantes que viram à noite para poder fazer a prova no outro dia. E quando chega no outro dia, ela diz, putz, deu branco. Já passei por isso inúmeras vezes. Então, não tem como... Todo o seu esforço que você teve do dia inteiro, de 2, 3 dias, e naquela virada de noite que você decidiu ficar acordado exatamente para fazer uma excelente prova, vai ser o teu inimigo. Porque você vai esquecer, não dormiu, não teve a consolidação. É no sono que você entra no relaxamento e há todo um processo, um mecanismo cerebral para que haja sim esse armazenamento das informações. Vai armazenar e consolidar tudo. A consolidação, né, o estabelecimento da memória é durante o sono. Certo? Sim. Então, esse é o primeiro exercício. Tem vários outros exercícios, né? Aprender um novo idioma, aprender a tocar instrumentos musicais. Agora, por que a gente diz isso, né? Porque existe no nosso cérebro a neuroplasticidade, que é a capacidade da gente fazer novas conexões neurais e transformar aquilo em um hábito. E toda vida que a gente usa essa capacidade, a gente está melhorando a qualidade da nossa memória. Certo? Então, assim, você se expor às novas experiências é a melhor coisa que tem para a memória, você descobrir. Inclusive, Ivana, eu tenho uma colega, certo? Que ela queria muito passar em medicina, sabe? E ela se esforçava muito nos estudos dela. Se esforçava, assim, você mal via ela saindo de casa. Era direto, estudando. Acho que é até um caso meio que inverso. E aí ela não conseguia passar, fazer as provas, não conseguia, tentava o Enem, não conseguia. E quando teve um ano específico que ela começou a namorar. Aí ela começou a sair mais, sim, né? Ia para alguns lugares, ia pro shopping, ia variando, né? Eu acho que dando um pouco mais de descanso à memória dela, que tanto parava só estudando. Nesse ano específico, ela começou a namorar e começou a conhecer novos lugares, ter esses novos momentos. Ela justamente nesse ano passou em medicina. Então, vamos lá. O que aconteceu com essa menina? Que diminuiu a quantidade de estudo e agora passou. Sim. Existe algo que inibe a sua memória, que se chama a pressão. A autocobrança, ela inibe a sua memória quando isso gera um estresse exagerado. Vamos lá. A nível de pensamento, existe o córtex pré-frontal. Certo? Sim. Ele é que vai trazer a função de um pensamento lógico. Essa é a área do cérebro de pensamento lógico. E aí, quando ela vai fazer a prova, o cérebro não sabe distinguir o perigo no sentido, eu estou fazendo uma prova, ela sabe que ela está segura, né? Tá segura, não tem assaltante, não tem nada, mas é perigo porque ela tá sob pressão. Ela não consegue lembrar do que foi estudado por conta de uma inibição na memória. E essa inibição, ela ativa o sistema límbico, que é a amígdala cerebral, que está ali, né, inibindo o córtex pré-frontal e todo o resto da memória. Sim. Certo? Então, quando você tem coisa que está na ponta da língua, você diz eu sei, mas se você estiver sob pressão, você não traz lá do arquivo, da gavetinha, que estava lá na gavetinha, para realmente a gente recuperar essa memória. Então, na hora que ela tira a pressão de cima dela, né, aquela autocobrança, ela diz, pronto, se é para amar, vamos amar. Se é para viver, vamos viver outras coisas diferentes. Estou cansada.
já estava lá. Uhum. A memória de curto prazo se tornou de longo prazo. Aqueles anos que ela passou, de fato, estudando, já estava lá. Ela só precisava reduzir a autocobrança. Uau, muito bom. Muito bom mesmo. Interessantíssimo. Ivana, e a gente estava falando antes, né, um pouco anterior, a respeito de sono, né, que dormir auxilia muito para a questão da memória. E a Dila Soares comentou assim: falam muito sobre dormir mal, mas ninguém dá uma solução para isso. Até parece que a gente dorme mal porque quer. Eu já ouvi falar, né, isso aqui eu não sei se tem uma base, vou aprender com você agora, de que uma dessas ferramentas para você dormir melhor, né, para você consequentemente ter uma memória melhor, é largar o celular, né? Pelo menos ali 1 hora antes de dormir, deixa o celular de lado e se concentra em outra coisa, em pensa ou lê um livro, eu não sei se ler livro também auxilia. E eu quero aprender contigo. Como a gente faz para dormir um pouco melhor? Então, certamente ela não viu meus vídeos no YouTube pra estar falando isso. Nos vídeos no canal, né, do YouTube tem tudo. Tem vários vídeos dizendo sobre memória e sono, essa correlação. Mas o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa procura uma coisa assim de outro mundo, sabe? Inovadora, enquanto não faz nem o básico. Qual é o básico? Higiene do sono. E o que é o higiene do sono? Existe, nós todos somos programados para o ciclo circadiano. O que é isso? É simples. É o ciclo de noite e dia. Você foi feito para dormir de noite e acordar de dia. Ao amanhecer, o seu corpo, para você despertar, o seu corpo começa a produzir o cortisol. O cortisol ele vai te despertar, certo? E quando vai anoitecendo, começa o processo de produção de melatonina, que a melatonina ela vai trazer um relaxamento para o seu corpo e vai te levar para o sono. Só quando você fica nas telas de celulares, ou você fica em televisão, ou você fica, enfim, com luzes, né? Isso tudo te remete ao amanhecer. Sim. Inibe a produção de melatonina. Certo? Certíssimo. Então, quando você vai dormir, que você fica olhando todas as mensagens, respondendo todo mundo, a luz da tela, ela desperta o cortisol, ela aumenta essa produção quando era para estar diminuída. E ela vai inibir a melatonina, que é a boa do sono. E é por isso que você desperta com vários pensamentos. Sim. Então, a iluminação do ambiente, das telas, influenciam de forma incisiva em todo o seu mecanismo físico e neural. Despertando a parte dos pensamentos quando você era para estar dormindo. E aí tem gente que diz assim, eu deito e não consigo dormir. Ok, mas o que foi que você fez antes? Porque no mínimo tu tem que passar 2 horas sem televisão e sem celular. No mínimo. O quarto tem que estar bem escurinho. Um banho sempre é relaxante. Depende. Porque se você tiver problema de insônia, você não pode tomar banho morno. Porque um banho morno tem um efeito contrário. Em pessoas que têm insônia, o banho morno, que é para trazer o relaxamento para as pessoas que não têm insônia, o que é que ele faz? O efeito oposto, contrário. Ele vai trazer um despertar em você. Então, quem sofre de insônia não pode tomar banho morno. Olha aí, viu? Interessante, né? Interessante demais. E fica a dica, né, da Ivana. For dormir, quer dormir bem, deixa o celular de lado, pelo amor de Deus. Deixa o Instagram um pouquinho de lado, né? Senão o Instagram vai estragar seu sono. Olha aí, quase que sai. Viu? Então vamos... E é celular, televisão, o ambiente tem que estar escurinho, arejado, porque você já conseguiu dormir com calor? Não,
O negócio dá uma impaciência, né? Compra um bichinho para espantar a muriçoca também, pelo amor de Deus. É bom. Porque prejudica o sono também. Também. É o fator externo, né? Também. Então vamos fazer o básico, né? Uhum. A gente faz o básico e depois começa com outras intervenções, né? E uma curiosidade que eu tive agora, Ivana, você falou sobre o pessoal que troca a noite pelo dia. Segurança, né? Outras várias profissões que trabalham à noite. Isso afeta a memória? Ficar sempre trocando a noite pelo dia? Quando chegar ali em um certo momento, você vai começar a esquecer das coisas? Olha, como eu te disse, nós somos programados para ficar acordados durante o dia e dormir durante a noite. Uhum. Esse é a programação correta da gente, certo? De todos nós. Então, as pessoas que têm esse ritmo, né, esse estilo de vida, como médico, segurança, esse trabalho noturno, mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar. Não tem como. Porque você está indo ao inverso da sua natureza. Sim. Tá? Então, assim, vai ter lapso de memória, vai cansaço físico, irritabilidade, né? Olha, essa questão de médicos, né? Uhum. Sim, nós somos adaptáveis. Uhum. No começo é muito difícil esse negócio dos plantões, né? Esses horários de plantões, hora, dia tem que estar acordado, quando é para estar acordado tem que estar dormindo, quando é para estar dormindo. Eu não sei como é que não mata um monte de gente logo, né? Porque a mente, o cansaço, ele fala, ele grita, né? E são muitos casos para lidar com vidas. Mas a gente vai se adaptando, bem verdade. Porém, o prejuízo fica, a conta vai chegar. É como um cartão de crédito. Você vai passando, mas a fatura chega, não chega? Chega. É porque a conta não vai bater. Beleza? É, verdade. Ivana, a Bela Ruiva, certo? Ela mandou uma mensagem assim e ela concordou com o teu vídeo no Instagram. Você que não segue a Ivana, o editor vai deixar aqui o Instagram da Ivana agora, Ivana Almeida. Segue lá, conteúdos assim maravilhosos, gente. Você não pode deixar de não seguir a Ivana. Segue ela agora, tá bom? E ela fala assim: agora eu sei porque eu sou assim, me esquecendo das coisas. Tem dias que eu tenho que voltar no filme para me lembrar. Eu durmo mal, eu tenho ansiedade e ainda está na menopausa. Rapaz, isso aí também afeta bastante, né? Olha só, são várias coisas. São várias. Cada caso é um caso e não adianta a gente querer se comparar, né, um com o outro, porque existem casos específicos. Mas olha só, a menopausa existe sim toda essa questão hormonal e de uma forma bem brusca, certo? Bem assim resumida, eu sempre digo que parece a adolescência. A adolescência tem um monte de hormônios saltando e muitas vezes você não sabe como lidar com aquilo. É a voz engrossando, são os pelos pubianos, é aquele paquerar, aquela conquista, vai e não vai, e aquele burburinho todo hormonal, né? Sim. Só que existe a imaturidade nessa fase. Na menopausa é um burburinho, sim, de hormônios, né? Uma nova reestruturação. Porém, você hoje tem uma maturidade e uma consciência maior. Mas é tão assustador quanto a adolescência, porque é uma redescoberta do seu comportamento, da sua fisiologia. Então, você precisa, sim, primeiro, se reconhecer, buscar especialistas, né, nessa área. E não pode deixar de fazer uma atividade física. Fazer uma atividade física, ter uma alimentação adequada, isso é imprescindível. Não dá para falar de memória, de menopausa, de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e você não cuidar da alimentação e nem da sua atividade física. Sim. Tá? Sim. Eu fiquei curioso aqui na parte que ela falou
certo? É o particular meu também, né? Tenho que aproveitar, né, gente? Não posso perder a oportunidade. Então também eu tenho essa dificuldade, sabe, mano? Eu assisto um filme, eu não consigo lembrar os personagens dos filmes, certo? Tá. Eu vou pela característica dele. Ah, é aquele que era mais alto, aquele que vestia a roupa de uma forma, o médico, mas nunca um nome. Até com pessoas normais também, assim. Ando na rua com minha esposa, aí a pessoa passa por mim e fala comigo e eu chamo de oi, tudo bem, moça, cara, mas eu não lembro o nome da pessoa de jeito nenhum. Eu tenho essa dificuldade, não. Como é que eu faço para solucionar um negócio desse, né? Fora a atividade, né, que você já está falando, a alimentação, mas tem uma causa para isso, de eu não lembrar especificamente do nome das pessoas. Você e quase que toda a população. Vamos lá. O que é que acontece? É muito mais fácil você assimilar a fisionomia da pessoa, as características da fisionomia ou o nome, que é algo mais distante. O que é mais fácil? A fisionomia. A fisionomia. A fisionomia é algo mais palpável, né? Sim. Então a gente tem sim esse lado, essa área cerebral, né, visual mais desenvolvida do que essa área, né, de nomes. Então é muito mais fácil você dizer a característica do personagem do filme do que lembrar o nome. E se for em outro idioma que você não tem domínio, o que é que teu cérebro vai querer? Gravar. O que é de menor esforço ou o que é o de maior esforço? De menor esforço. O de menor esforço. Então, assim, tu tá assistindo um filme russo. Aí me diz, o que é que teu cérebro vai querer gravar? A fisionomia do personagem ou o nome russo? A fisionomia, com toda certeza. Pronto. E tem uma outra característica que eu quero te chamar a atenção, porque isso é muito comum, essa pergunta, que tudo que você dá uma maior intenção, você tem atenção, quer dizer, que você tem interesse, você tem a tendência a memorizar. Pode ser o nome mais difícil de pronunciar. Mas se ela for aquela menina que vai fazer palpitar o teu coração, tu vai ou tu não vai gravar o nome dela? Eu gravei o nome da minha esposa no primeiro dia que eu conheci ela, viu? Até, ó. Beijo, meu amor, viu? Pois é. Não esqueci o nome dela. Então, interesse, a motivação, isso faz com que você associe a sua memória também, né? Aquela menina que tinha um nome que você nunca imaginou que ia gravar, foi a primeira que você gravou. Por quê? Porque ela despertou aquela sensação, aquele borbulhinho da mão gelada, o coração palpitando, e ali naquele impacto emocional, ela te prendeu, te resgatou, e aí você nunca mais esqueceu. Ivana, a Rosimeire, ela fez uma pergunta aqui interessante, sabe? Sim. Ela disse que dorme 8 horas Sim. por dia, só que mesmo assim ela ainda tem problemas. Como é que fica essa situação? Olha só, Ivana, eu durmo às 8 horas. E como, né? Tem essa questão da memória. Isso está muito voltado à qualidade do seu sono. É uma das possibilidades, que a gente tem que fazer uma investigação maior. Mas uma das possibilidades é a qualidade do sono. Por exemplo, quem tem apneia do sono, que ronca muito, né? Ela não entra no estado REM, ou ela tem uma diminuição no estado REM. E o estado REM, ele proporciona uma maior consolidação da memória. Então, se ela está com apneia do sono, ela vai comprometer a memória. Então, não é apenas dormir às 8 horas, é a qualidade do sono que você tem. E com relação, Ivana, as pessoas que dormem 8 horas por dia também, 9 até mais, e acordam ainda cansados, fadigados, tem correlação à apneia do sono, a questão do ronco? Sim. Ela está extremamente correlacionada, tudo é uma qualidade do sono, certo? Uma outra questão com relação à qualidade do sono é os ansiolíticos. Me explica. Você
estimula o sono com ansiolíticos, certo? Ah, Com, ansiolíticos remédios, né? com Sim, os sim, sim. remédios de depressão, de ansiedade, certo? Porém, você não dorme de uma forma natural. E o efeito prolongado dos ansiolíticos pode ter certeza que você vai ter uma diminuição na sua memória. Então, assim, ansiolítico só pode ser tomado sob prescrição médica e o quanto antes você se ver livre, melhor. Certo. Porque Deus não te fez para estar tomando medicação, né? Nesse sentido de estar induzindo o tempo todo. Se você precisa, beleza, tudo bem, com prescrição médica. Mas o quanto antes você voltar à sua normalidade, melhor será para a sua memória. Tá bom? Entendi. Gente, e esse foi o nosso bate-papo de hoje, certo? Quer mais conteúdo sobre esse tema? Segue a Ivana no Instagram. Vai estar aqui de novo, ó. O Instagram da Ivana. Segue. Vai lá na bio dela e entra no grupo VIP, certo? Sim. Também, do Telegram. Acessa lá, conteúdos exclusivos. E eu tenho a certeza que você vai ficar maravilhado com grandiosíssima quantidade de conteúdos que você vai encontrar tanto no Telegram, quanto no Instagram, quanto aqui no YouTube. Então, curte esse vídeo. Se você não curtiu, chegou até agora, não curtiu, pelo amor de Deus. Esqueceu? Faltou na memória? Não deixa isso acontecer, não. Então, curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com o número máximo de pessoas que também passam por esses problemas no dia a dia e que podem ser muito ajudados através desse vídeo. Ivana, suas considerações finais. Eu, desde já, te agradeço bastante por essa oportunidade de estar conversando contigo. Eu agradeço a cada um que está aqui. E você já sabe, aqui ninguém fica para trás. A sua dúvida, eu vou responder. Então, põe nos comentários, entra no direct, se você não quer uma exposição. Se não, pode colocar aqui que eu vou responder pessoalmente a sua pergunta. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.